Ele é médico, psiquiatra, psicodramista, mestre em neurociência e comportamento pela Universidade de São Paulo, USP, professor de psiquiatria médica da Unimes e diretor clínico do Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental da Baixada Santista. Além disto, preside em Santos o partido do prefeito mais bem avaliado na história da cidade, o PMDB. Estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Sidney Gaspar. Bom dia, Sidney. Você está entre amigos. Bom dia, Mário. Bom dia, Chagas. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente aqui. É verdade. O Sidney tem uma função... É difícil encontrar um médico que esteja conectado, que não seja só uma questão corporativa da sua digna profissão, mas que esteja conectado com os grandes temas sociais. E o Sidney é um exemplo. Acima de tudo, Mário, né? Acima de tudo é um bom papo, Sidney Gaspar. Você já se conhece? Já tivemos várias oportunidades de conversar muito. Mas, Mário, você me deixou intrigado. Psicodramista, Sidney Gaspar. O que significa para os leigos? Na realidade, talvez foi um erro do texto, é psicodramatista. O psicodrama é uma técnica psicoterapêutica que foi criada por um médico chamado Jacó Levi Moreno. E o Moreno, ele teve uma finalidade assim, ele começou a lidar com crianças que foram órfãos da Primeira Guerra Mundial. E a partir daí ele começou a ter uma inserção social cada vez maior e ele passou a se interessar pelo drama humano. E ele começou a criar uma coisa que hoje o Boal faz algo parecido também, que era o teatro sem texto. Ele começou a fazer o chamado teatro espontâneo. E ele começou a perceber ali que os atores, quando dramatizavam papéis que tinham a ver com a vida deles, aquilo mexia com as pessoas, mexia emocionalmente e produzia transformações. Ele saiu do teatro espontâneo para o tal do teatro terapêutico e a partir daí ele criou o psicodrama, que seria o drama psicológico vivido pelas pessoas. E ele criava cenas, e ele trabalhava em cima de cenas. Então, se você tinha um conflito, sei lá, com a sua mãe, lá no passado, ele criava uma cena. Externava. E ele trabalhava com grupos, as pessoas representavam as cenas, enfim. E é um trabalho extremamente interessante e que vem de um conceito religioso. Moreno era um judeu racidista. E eles acreditavam que a semelhança de Deus com os homens era uma chama divina, uma centelha divina, na qual os homens recebiam de Deus e eles podiam criar e fazer movimentos de transformação na sociedade. Então eles transformavam as suas vidas, as suas histórias, a partir de atos de extrema espontaneidade. E a partir de um ato de espontaneidade, aquilo virava o que ele chamava de uma conserva cultural. Por exemplo, Colombo pôs o ovo de pé, aquele ato é um ato espontâneo gerado naquele momento. A partir dali, aquilo virou uma conserva cultural, ou seja, qualquer um poderia fazer aquela transformação que a sociedade passou. Então o psicodrama tem raiz nessa história toda, nesse movimento todo, uma influência do racidismo, uma influência da Primeira Guerra Mundial, uma ruptura com o Freud, embora o Moreno não era um psiquiatra em si, ele era um médico, assim, apenas, nenhuma especialidade mais específica, mas ele acabou criando um objeto de leitura. E ele criou também uma outra coisa que é interessante, que é uma avaliação que você pode fazer em empresas, em uma série de situações, que ele chamava de sociodrama, e dentro disso ele criou um objeto de análise que é o chamado átomo social. É uma coisa que, assim, informalmente a gente sabe isso como funciona, que às vezes num determinado local, a mulher do cafezinho ou a ascensorista tem mais poder, às vezes, até do que o chefe, a secretária do chefe. Isso é comum acontecer, viu, Gaspar? É muito comum. Então ele criou um negócio que você consegue fazer uma fotografia da empresa e saber quem são as estrelas sociais daquela relação empresarial, para você, por exemplo, poder trabalhar melhor essas pessoas. Enfim, foi um cara que teve uma contribuição importante. Caberia para o motorista também, um motorista particular? Ele normalmente ele tem uma influência muito grande, principalmente na nossa área, Mário. Né? Registrar também no nosso estúdio o jornalista político Valdemir de Almeida e Viviane, que também estão conosco nessa entrevista com Sidney Gaspar, psiquiatra, 11 horas 37 minutos, 43 segundos.
Mário, se você me permitir, né, trazer um pouco o drama, como o Gaspar falou, o drama, trazer hoje um pouco para o presente. Uma coisa que é muito polêmica, né? Falou em drama, me levou a telenovela e hoje eu vejo muito Big Brother. Como você analisa as pessoas num Big Brother? Já que nós tocamos no drama, ali é um drama provocado pela tecnologia, por tudo e pela nossa sociedade. Como avalia isso, Gaspar? Ali é um drama, eu acho que não deixa de ser um drama humano, né, que as pessoas refletem um pouco do seu emocional, do seu jeito de ser. Mas acho que o que difere um pouco de alguns outros tipos de trabalho é que ali é um drama que tem uma meta. Ali na realidade é um jogo que os caras querem ganhar um dinheiro, acho que sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão. Perde sua espontaneidade. Então ele não tem a espontaneidade. E assim, dentro do drama, a espontaneidade é a grande busca que você tem das relações sociais. É aquela situação muito simples do cotidiano. Você sai de casa dirigindo tranquilamente, sem problemas. Só que você descobre lá pelas tantas que você esqueceu a carteira de motorista em casa, os documentos todos. Você já não dirige da mesma maneira. Você já fica preocupado, você começa a ficar com uma tensão em relação às situações que você vive. Então, naquela situação específica do Big Brother, existe uma artificialidade das relações. Primeiro, uma artificialidade do vínculo social. Ali não são amigos, são pessoas que não se conhecem, que vão estreitar relações, que vão buscar criar alguns tipos de vínculos e que vão explorar esses vínculos, às vezes de uma maneira somente como um jogo, eliminando as pessoas que mais gostam, porque sabem que elas vão ser concorrentes, enfim. Ali talvez mostre um pouco mais do aspecto, talvez até da perversão humana, né? No sentido assim, eu não estou ali para me relacionar, eu não estou ali para construir afetos, mas eu estou ali para derrubar adversários. Então, dentro disso, é um emocional adulterado, né? Que você já tem uma meta que mexe com o plano do emocional. Existem experiências, no Chile teve uma experiência em Santiago, que eles construíram uma casa de vidro. E puseram uns atores que se conheciam para conviver dentro dessa casa. E as pessoas do lado de fora olhavam, passavam e observavam tudo o que acontecia dentro da casa. Mas eles também ali você tira a espontaneidade, porque imagine um Big Brother que as pessoas não soubessem que elas estavam sendo vigiadas. A relação talvez fosse muito diferente. Muito diferente. Seria com certeza a relação no tapa. Algumas talvez no tapa, e algumas às vezes num afeto até mais explícito, mais claro. E não fala afeto sexualidade, não, fala afeto mesmo, das pessoas se vincularem afetivamente de uma maneira melhor. Gaspar, o que me incomoda um pouco há uma distorção. Por exemplo, muitas mulheres, sem nenhuma crítica, sem valorar a atitude dessas mulheres, vão mais lá para aparecer numa revista masculina, ganhar notoriedade, amanhã depois fazer uma novela, ou buscar um outro tipo de carreira. Não é uma distorção? Em vez de você buscar um caminho profissional, você busca atalhos para divulgar sua imagem e aí crescer profissionalmente? Eu concordo com você, Chagas. Eu acho que um problema que tem nessas áreas, particularmente as áreas mais de mídia, de televisão, de espaços como esse, é que os melhores caminhos são os atalhos, infelizmente. Você vê poucas pessoas que têm uma trajetória muito mais linear em algumas questões, em alguns segmentos. Você vê muita gente sempre buscando um atalho, buscando o parente de não sei quem, é o filho de não sei quem. Se a gente pensasse no nepotismo no meio artístico, ele ganharia do nepotismo em qualquer área do universo. Até da política. Até da política, muito mais. A gente sempre está vendo o filho de não sei quem e tal, porque são atalhos. Até muito mais do que no futebol, porque assim, mesmo filhos de muita gente boa não vingou no futebol por fato de ser filho. E a gente vê alguns atores, às vezes, que são filhos de algumas pessoas, que a gente olha e fala assim, olha, falta muito. O pai era bom, a mãe era excelente, mas assim, o cara está devendo, mas ele tem um espaço e aparece bastante. Então algumas pessoas procuram isso,